Amém. Boa noite. É um privilégio, viu, irmãos, poder trabalhar com esse pessoal. É um privilégio poder trabalhar junto com o Ministério ABA, junto com os... Eu ia dizer, não pode falar motoqueiro não, né? É motociclista. É porque eu fui falar com o Túlio, eu quase digo motoqueiros do rei, mas é missionários do rei, não é? E é um grupo muito bom também. E enfim, né, as viagens missionárias, aqui eu não poderia também deixar de agradecer a minha esposa, né? Cadê ela? Já saiu? Foi pro cultinho, né? Tá joia. Que também ajuda muito em tudo. E coisa boa, né, irmãos, é a gente poder falar de missões. E eu preciso dizer aqui que a nossa igreja, irmãos, ela é privilegiada por essa variedade, essa quantidade de ministérios que nós temos, que nos possibilitam, claro, da gente servir ao Senhor, né? E uma das marcas da nossa igreja é justamente as nossas ações missionárias, as campanhas de missões, as viagens, o Ministério ABA, os missionários do Rei, tudo isso, irmãos, com o único objetivo, né, de levar a mensagem do Senhor, de pregar a palavra de Deus. E aí eu comecei a ficar pensando aqui, né, no que realmente importa na nossa vida. E a gente até já leu esse texto no culto, durante o culto, mas nós vamos ler de novo. Atos, capítulo 20, versículo 24, né, onde diz assim: Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, todos nós sabemos também que missões, né, na verdade, é uma marca de uma igreja que é bíblica, né? Daquela igreja que promove a expansão do reino de Deus. E aí eu fico pensando que se a gente quiser de fato aprender o que é missões, se a gente quiser de fato aprender o que é obra missionária, a gente não pode deixar de ler aqui o livro de Atos, né? Que conta ali todo o início da igreja. Quando a gente olha para a igreja de Atos, irmãos, nós vamos perceber que era uma igreja totalmente aqui fundamentada na obra missionária. Seja quando eles iam partir o pão, não é? Seja quando eles dividiam ali o que tinham, seja quando eles oravam, seja em qualquer coisa que eles faziam, eles sempre visavam, não é, a evangelização. Eles sempre visavam ali fazer com que mais pessoas pudessem de fato conhecer a Jesus Cristo. E isso, irmãos, é o que significa viver Cristo. Não é só falar de Cristo. O que realmente importa na nossa vida é a gente buscar cada vez mais ter essa vivência da obra de Cristo em nossas vidas. Por outro lado, nós também temos a certeza que missões é um ministério. E como todo ministério, ele tem sim algumas características. Mas antes da gente pensar nessas características, quando a gente volta aqui para esse texto que nós acabamos de ler, o que acontece é que Paulo estava se despedindo dos irmãos ali da igreja de Éfeso. E se você voltar alguns versículos, você vai perceber que foi um momento assim muito comovente, não é? Onde eles se abraçam, eles choram, eles sentem saudade ali de fato de Paulo. Mas era um momento extremamente comovente, onde Paulo, impelido pelo Espírito Santo de Deus, ele disse assim que ele precisava voltar para Jerusalém. E aqui vem, irmãos, algumas características do ministério de missões. A primeira delas é que missões é um ministério de incertezas. Missões é um ministério de incertezas. Olha o que o apóstolo Paulo fala e nos ensina aqui no versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Não é? Ele, movido pelo Espírito Santo, com esse propósito missionário, ele entende que ele precisava ir para Jerusalém, voltar para Jerusalém, para quê? Para pregar a palavra de Deus. Só que ele diz aqui, olha, eu não sei o que vai me acontecer ali. E pare para pensar comigo, como isso muitas vezes é angustiante. Não é? A gente ir para um lugar
sem a gente saber o que vai acontecer. Ir para um lugar, irmãos, sem saber o que de fato nos aguarda, não é? Parece que quem se engaja na obra missionária precisa cada vez mais aprender a lidar aqui com esse fato. Já aconteceu, inclusive, né, em viagens missionárias que nós realizamos aqui na nossa igreja, da gente bater na casa de uma pessoa, a pessoa olha o colete amarelinho que a gente usa, vê lá, Igreja Batista, e falar assim, é coisa de crente, pá, fecha a porta, né, bem em frente a gente. Isso já aconteceu, né? Em outro momento, a gente entra na casa da pessoa, a pessoa até escuta, não é? Mas quando começa a falar de igreja, ela manda a gente embora. Mas por outro lado também existem situações em que as pessoas estão totalmente abertas ao Evangelho. E eu tenho dito que essas pessoas são a maioria, né? As pessoas que desprezam, as pessoas que fecham a porta e não nos ouvem, né, tem sido a minoria nas nossas viagens missionárias. Então, por que o ministério de missões é um ministério de incertezas? Porque muitas vezes nós podemos encontrar um ambiente amigável, mas muitas vezes também nós podemos encontrar um ambiente mais hostil. Paulo estava aqui saindo de Éfeso, como eu falei, entendendo aqui pelo Espírito Santo que precisava voltar para Jerusalém. Inclusive, a própria conversão, né, de Paulo ao cristianismo fez com que algumas incertezas ali aumentassem. Como é que a gente vai receber, né, alguém que antes nos perseguia? Como é que a gente vai receber alguém que estava lá perseguindo, matando os cristãos? Os cristãos começaram a pensar sobre isso. Paulo, ele de perseguidor, passa a ser perseguido, né, irmãos? E se tem uma coisa que é marca de quem é perseguido, é a incerteza. A incerteza, no caso de Paulo aqui, se estaria vivo no próximo dia, se estaria livre no outro dia, ou se seria preso, como muitas vezes foi. Então, nós precisamos entender isso, que missões é um ministério de incerteza. Nós não negamos que Deus capacita, nós não negamos, irmãos, e sabemos disso sim, que Deus nos orienta em tudo que nós vamos fazer. Mas a capacitação não exclui o fato de que não saberemos nos dar com todas as situações, né? Muitas vezes nós encontramos situações que a gente não tem respostas. Por outro lado também, se missões é um ministério de incertezas, missões também é um ministério de saudades. Lembram? O apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém, não é? Se despedindo da igreja de Éfeso, e olha só o que acontece nos versículos 25, 37 e o 38, diz assim, ó: agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então, o acompanharam até o navio. Então, missões também é um ministério de saudades. O missionário, muitas vezes, ele precisa deixar o lugar onde ele estabelece vínculos, ele muitas vezes precisa deixar a sua família e vai até outro lugar. E vejam aqui, se você depois em casa for ler aqui esse texto, todo o capítulo 20 de Atos, você vai ver como foi difícil essa despedida para o apóstolo Paulo. E se tem uma coisa, irmãos, que eu tenho aprendido, é que todo o ministério cobra o seu preço. Se você deseja se envolver em algum ministério, saiba de uma coisa: você vai pagar um preço por isso. A situação aqui com Paulo ainda foi até amigável, mas existem aquelas situações também em que a saudade vem por causa de uma separação, por causa de divergências, não é? Vem por causa de divergências. É um pai, uma mãe que não aceita você no ministério, é um pai, a mãe, um familiar qualquer que de repente pode não concordar com seus atos ali. Então, muitas coisas podem acontecer que fazem com que o ministério de missões se torne um ministério de saudades. E aqui eu preciso lembrar, na época em que eu estava no seminário, né?
Um dos momentos mais difíceis, muitas vezes, no seminário, depois que eu assumi uma igreja lá em Recife, era porque muitas vezes o meu Natal, não é? Como a gente estava praticamente sozinhos lá, o meu Natal era eu e a Iris comendo cuscuz com ovo, né? E era o melhor cuscuz que se tinha ali naquela mesa. Às vezes a gente ia para a casa de alguém, mas às vezes a gente, já casado, preferíamos ficar em casa comendo o nosso cuscuz, né? A gente sentia saudade da família, a gente pensava, meus pais, meus primos estão todos reunidos com aquela mesa farta, não é? De Natal, e a gente, graças a Deus, nós, né, estamos aqui comendo cuscuz, né? Então, ministério de missões é também um ministério de saudades. Porém, quando a gente vê o que Jesus fala, né, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 26, ele diz assim, ó: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, não é? Então, o que é que nos move a fazer missões? A sentir muitas vezes incertezas, não é? A sentir saudade dos lugares, a sentir saudades das pessoas. É justamente o sentimento de que nós precisamos amar a Deus acima de tudo, não é? Jesus aqui é muito claro e é um texto bem forte, não é? Se você ama o seu pai, a sua mãe, os seus familiares mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Por isso que o amor vai ser sempre fundamental para a obra missionária. Por quê? Porque missões sem amor não passa de apenas mais um evento, não é? A gente pode fazer aqui o maior culto missionário, a gente pode estar com a carreta missionária, a gente pode viajar para as congregações e estar lotado de gente, mas se não tiver amor, vai ser apenas mais um show, não é? Se não tiver amor de fato pela obra, será apenas mais um evento qualquer. É preciso a gente cada vez mais nutrir em nossas vidas esse sentimento de que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E se for preciso deixar família, se for preciso deixar aquele lugar que você está apegado, se for preciso deixar algumas pessoas para servir a Deus, é necessário. É necessário estar disposto a tudo isso. Por último, irmãos, além de missões ser um ministério de incertezas, além de missões ser um ministério de saudades, missões também é um ministério de sacrifícios. Além desse texto, não é, que nós lemos no início, onde Paulo diz que a vida dele, ele não considera a vida dele preciosa para ele mesmo, o que importa é que ele cumpra ali a missão que ele tem, né, que Deus deixou para ele. Lembra que ele diz assim, olha, eu estou indo para Jerusalém, eu não sei muito bem o que me espera. Ele fala isso lá no versículo 22. Só que quando ele vai para o versículo 23, ele diz assim, ó: senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. O que é que eu aprendo com Paulo aqui? Sabe, aquela necessidade de a gente amar a obra mais do que a própria vida. Amar a obra missionária ao ponto de estar disposto a se sacrificar por ela. É claro que hoje nós vivemos, sabe, em uma realidade que esse sacrifício da vida muito provavelmente não vai ser exigido aqui da gente. Mas nós precisamos ser capazes de chegar a esse ponto. Por quê? O sacrifício muitas vezes que nós precisamos fazer para a obra missionária, muitas vezes é o sacrifício do nosso tempo. Muitas vezes é o sacrifício do nosso conforto, não é? E se a gente muitas vezes nós não estamos dispostos a sacrificar um pouco do nosso tempo, a sacrificar um pouco do nosso conforto, como é que eu vou dizer que a minha vida não é preciosa para mim mesmo? Como é que eu vou dizer que o que realmente importa é cumprir aquela missão que Jesus Cristo colocou aqui para cada um de nós, que é pregar o seu reino? É por isso, irmãos, sabe, que eu digo que missões não é para crente, missões é para discípulo. Missões é para quem aprendeu a ser discípulo de Jesus Cristo.
Os irmãos sabem que eu fui pastor há algum tempo em Capela, 9 anos na cidade de Capela. Eu não sei também se os irmãos sabem que quem abriu aquela congregação de Capela foi meu bisavô, né? Vovô Oscar. Ele abriu aquela congregação. E eu escuto algumas histórias ali. Ele ficou lá mais ou menos da década de 50 a 70, por aí. E a gente escuta algumas histórias de perseguições que naquele tempo ele sofria. E uma das histórias que eu escutei é que ele tinha muito costume de evangelizar cortadores de cana. Então ele evangelizava os cortadores de cana. E sabe o que era que acontecia? Quando o cortador de cana se convertia, ele deixava o emprego. É a mudança social que o evangelho traz. Ele deixava o emprego e ia para outro lugar, ia procurar condições melhores ali de trabalho. Quem era que ficava com raiva disso? Os usineiros da época. Teve uma vez que meu bisavô levou carreira de capanga de usineiro. E ele correu, ele era aqueles baixinhos que correm bem rapidinho assim, sabe? Aquelas pernas bem rápidas assim. E ele levando carreira, aí ele entrou numa serralharia. Na serralharia tinha aquelas máquinas que ficam abrindo e fechando, bem grande. Ele passou pelo meio da máquina, né? Passou pelo meio da máquina, a máquina, claro, não amassou, né? Ele conseguiu chegar do outro lado e conseguiu fugir ali dos capangas do usineiro. Né? Outro momento ele sai distribuindo folheto em casa, nas casas das pessoas. Aí quando ele voltava, quando ele olhava assim, os folhetos rasgados no chão, né? Quando ele via, era o padre da cidade que entrava na casa que ele entrava, rasgava os folhetos e jogava fora, né? Missões exigem sacrifício. E ele viúvo com 3 filhas, né? Com 3 filhas ali morando, se sacrificando pela obra do Evangelho, sabe? Então, a gente precisa ter essa disposição de entregar a nossa vida, né? De entregar tudo aquilo que nós somos. Nós vimos que missões é um ministério de incertezas, missões é um ministério de saudades, missões é um ministério de sacrifícios. Eu sei que falando assim, parece que eu estou mais desencorajando os irmãos do que encorajando a participar da obra missionária. Mas sabe, irmãos, aqui talvez não seja lugar para você ouvir simplesmente uma palavra motivacional, né? Se você quer uma palestra motivacional, é melhor você procurar um coach, né? É melhor procurar um coach. Aqui nós somos pastores e o que nós pregamos é a palavra de Deus. Mas não se preocupe, irmãos. Sabe, se missões é um ministério de incertezas, pode passar? Se missões é um ministério de incertezas, é porque nós teremos a oportunidade de aprender a depender de Deus. Pode passar mais uma. Isso. A incerteza gera essa capacidade aqui, da gente aprender a depender de Deus. Eu não sei o que vai acontecer comigo no campo, mas eu vou aprender a depender do Senhor. Se missões é um ministério de saudades, é porque nós teremos a oportunidade de aprender que a graça do Senhor nos basta. O que é que os irmãos acham que sustenta um missionário no campo? É a graça de Deus. Ele sente saudade da família, ele sente saudade da casa dele, da terra, do país onde ele cresceu. Mas a certeza é que a graça do Senhor é suficiente para a gente sobreviver. Por último, se missões é um ministério de sacrifícios, é porque nós teremos a oportunidade de renovar a esperança na vida eterna. O sacrifício, ele é motivado por isso também. Daquela certeza que nós temos que a nossa vida não termina aqui. Não é isso que nós aprendemos na Bíblia? Nós aprendemos que evangelizar é levar pessoas para a eternidade. Nós aprendemos que evangelizar é falar daquele lugar que todos nós vamos morar com Deus. Amém? E nós cremos nisso. E o que motiva muitas vezes a gente entregar a nossa vida é justamente a esperança da vida eterna.
Então, o que é que nós vimos aqui? Que missões é para discípulo que aprendeu a depender de Deus, missões é para discípulo que tem a consciência de que a graça do Senhor é suficiente, e para discípulo que nunca perde de vista a esperança da eternidade. São essas coisas que realmente importam na nossa vida. Tantas vezes nós lutamos por tantas coisas que não valem a pena. As coisas que valem a pena a gente lutar estão aqui. Estão na palavra de Deus. A Bíblia, estão o sacrifício pela obra missionária, apesar da incerteza, né? A certeza que dependemos de Deus, apesar do sacrifício, a certeza da eternidade, apesar da saudade, a certeza que a graça do Senhor nos basta, né? Assim como bastou para o apóstolo Paulo. Amém? Pensando nisso, nós temos alguns sonhos para compartilhar com a igreja, né? Poucos sonhos, mas que são muito relevantes para a nossa vida. O meu primeiro sonho é que a gente possa aqui, em determinado tempo, organizar um curso completo de evangelização. Nós temos 7 pastores aqui na igreja, totalmente capacitados para falar sobre qualquer matéria que você imaginar. Amém? Amém. Não é? Nós temos pessoas aqui totalmente capazes de ministrar esse curso de evangelização para toda a igreja. O segundo é a evangelização urbana. Veja que a gente já contribui para missões mundiais, então a gente já foi até os confins da terra, não é? Porque a gente contribui para missões mundiais. Nós contribuímos com as nossas congregações no interior aqui da nossa capital, mas nós precisamos também evangelizar dentro da nossa cidade, né? E a ideia do curso completo de evangelização é para isso. Está aí a Praça Centenário, cheia de gente, bem pertinho da nossa igreja, para a gente evangelizar, para a gente falar de Cristo para as pessoas, não é? E o último, capelania prisional. Algum tempo atrás, esse ano ainda, eu estive em alguns presídios aqui da nossa capital, não é? E a primeira intenção era que a gente pudesse organizar grupos aqui na igreja para fazer cultos lá no presídio. Só que quando eu cheguei lá, eu já vi um monte de igreja fazendo isso, e graças a Deus por isso, não é? Qualquer unidade que você vai ter um grupo de uma outra denominação realizando um culto ali para aquelas pessoas. E o que eu pensei foi o seguinte: eu não quero fazer algo que já estão fazendo, eu penso em fazer algo novo. Foi quando eu conversei com o responsável pela assistência religiosa dos presídios e ofereci a ele um serviço de capelania, não é? Que é, na verdade, esse ministério de capelania, ele é um ministério mais solitário, não é? Não tem como organizar um grupo para fazer capelania, porque qual é a ideia? É eu poder me sentar em uma mesa com aquela pessoa que está presa e poder conversar com ele, e poder falar de Deus diretamente, poder aconselhar, poder falar. E aí é um ministério que não tem redes sociais, não pode tirar foto, você não aparece, nem podemos levar grandes quantidades ali de pessoas, tá? Peço que os irmãos estejam orando por isso, porque próxima segunda-feira vou estar em uma reunião lá na administração dos presídios para a gente poder resolver essa questão, tá? Trabalho nós temos: curso de evangelização, evangelização urbana e capelania prisional, tá? Vamos nos engajar ainda mais na obra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de buscar, Senhor, o teu reino. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, de pregar a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos que são derramadas em nossas vidas. E nós te agradecemos, acima de tudo, Senhor, pelas bênçãos de poder participar da obra missionária. Que cada vez mais, Senhor, a nossa vida
seja totalmente entregue ao Senhor. Que venhamos, Senhor, como igreja, buscar cada vez mais a Tua vontade. Eu te agradeço por cada irmão que está aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.